O Brasil está se transformando num país de idosos. A população está envelhecendo cada vez mais e a previsão do IBGE é que em 2030, 30% dos brasileiros tenham mais de 65 anos. E são pessoas que precisam de cuidados especiais. Mas o que é que o poder público vem fazendo? Como é que ele vem se preparando para acolher essas pessoas? Eu vou conversar agora com a Priscila Araújo, que faz parte do Conselho Municipal do Idoso aqui de Maceió. Priscila, bem-vinda. Bom, como eu falei agora há pouco, né, o IBGE ele prevê que 30% da população brasileira em 2030 esteja acima dos 65 anos. Mas o que é que a gente precisa mudar até lá para poder conseguir acolher essas pessoas de maneira digna? Exatamente. Na verdade, o Brasil ele está envelhecendo sem um certo preparo, é o que a gente costuma falar. Países desenvolvidos, eles se desenvolveram economicamente, socialmente, culturalmente, em sua questão educacional, e depois começou a envelhecer. Então, esses países, a sua população já estava preparada para receber esses idosos, esse aumento no número de idosos e saber lidar com essa situação. Já existiam políticas públicas para isso. E no Brasil foi diferente. No Brasil, os idosos, a demografia mudou, os idosos, as pessoas começaram a envelhecer mais, o número de idosos aumentou e o Brasil não estava preparado em suas políticas públicas, em sua cultura. A população não estava educada, não estava preparada para lidar com essa situação. Então, assim, hoje é muito urgente as políticas. Existiu em 1982 e em 2002 pactos para o envelhecimento que foram realizados a nível mundial, que o Brasil assinou esses pactos, inclusive a Constituição Federal, a Política Nacional do Idoso, o Estatuto do Idoso, eles são resultado também, o que tem falando sobre o idoso são resultado desses pactos. Porém, a gente sabe que apesar da formulação das leis, algumas políticas não são efetivadas, ainda não são garantidas como deveriam ser. E essa não educação da gente acaba influenciando também, né? Exatamente, que é como a gente costuma falar. Não necessariamente precisaria haver leis que dissessem que a gente precisa respeitar o outro, independente de idade. Porém, a gente tem essa cultura de que tem que haver uma legislação que diga o que a gente tem que fazer, que vá lá e diga que eu tenho que respeitar, por exemplo, um espaço do idoso no estacionamento, quando eu não precisaria tirar aquele espaço que já era aquela pessoa, que não é necessariamente idoso, mas de uma pessoa que necessite daquele espaço por ser mais próximo. Então, essas políticas, elas são urgentes e a educação da população, a mudança de cultura mesmo com relação à população idosa é o mais urgente. Saber que o papel vai se inverter, né? Logo, logo, quem está jovem fica velho e vai precisar ser respeitado. Exatamente, é o que a gente fala. Educar para o envelhecimento. A gente começa a envelhecer, não é quando a gente faz 60 anos. Como no Brasil é a partir de 60 anos. Começa a envelhecer a partir do momento que nasce, né? É a partir do momento que a gente está até no útero da nossa mãe, né? Então, assim, a gente já está envelhecendo. Então, a gente precisa ter nas escolas um currículo que aborde esse tema, que fale sobre educação para o envelhecimento, o que deve ser feito, como eu devo respeitar essas pessoas, como eu devo agir para com essas pessoas e que todas essas pessoas, independente de faixa etária, lutem por um envelhecimento digno. Essa, inclusive, foi um dos tópicos discutidos numa última conferência que teve recentemente, aqui uma conferência municipal. Se chegou a algum diagnóstico, Priscila? Sim, o Conselho Municipal do Idoso realizou agora no último dia 17 de julho a Conferência Municipal de Direitos da Pessoa Idosa. É a segunda conferência, a primeira tinha sido realizada em 2011. Foram feitas em 2011 algumas deliberações. Algumas dessas deliberações, elas foram efetivadas com relação à questão da prioridade no atendimento de marcação de consulta, por exemplo, na saúde, com relação ao Conselho Municipal do Idoso, a estruturação do Conselho Municipal do Idoso. Algumas foram realmente efetivadas, porém outras não. A questão do transporte público, dos 10% do transporte público, realmente foi efetivado, porém, agora na segunda conferência,
novas deliberações foram feitas e algumas deliberações anteriores foram reforçadas para que isso viesse realmente a se efetivar daqui nesses próximos anos. Então, assim, a questão da educação foi citada, da intergeracionalidade, para que as crianças sejam educadas para o envelhecimento, para que haja esse compartilhamento entre jovens e idosos, porque a gente não pode dizer assim, desvalorizar o novo e valorizar o velho, ou desvalorizar o velho e valorizar o novo. A gente tem que colocar os dois juntos, mostrar que os dois são importantes e que existe um compartilhamento aí, uma troca de experiências. E nessa conferência a gente pôde também perceber que havia um grande número de idosos participando. Então, assim, o tema da conferência foi protagonismo e empoderamento da pessoa idosa, por um Brasil de todas as idades. Então, o número de idosos que participou dessa conferência é justamente um sinal de que eles realmente estão lutando por seus direitos, mas que também tinham pessoas muito jovens lutando. Na sua experiência, essas conferências, elas realmente vão para a prática? Sai da conversa e coloca os direitos que já são previstos por lei na prática para que os idosos de fato sejam beneficiados? Sim. Porém, a gente precisa que haja realmente uma luta da sociedade, não só na conferência, porque, por exemplo, a conferência ela acontece, foi um dia de debates, ela aconteceu no dia 17, foi um dia de discussões, porém, a gente precisa que a população continue reafirmando essas deliberações que foram feitas e cobrando do Conselho, para que o Conselho cobre da gestão que isso diária, aconteça. Né? Aquele trabalho Exatamente. de formiguinha que não pode parar de jeito nenhum. Porque os problemas a gente sabe que eles são grandes. Apesar de ter uma legislação para o idoso, a gente sabe que tem muito problema e tem essa luta para que eles sejam minimizados, pelo menos. Mas, por exemplo, em Maceió, a gente tem a questão dos abrigos de idosos. Uma boa parte em situação crítica, a maioria sobrevive de doações. O que é que o Conselho tem feito para apoiar essas casas, para pressionar o poder público para que essas casas recebam mais atenção? Como é que é esse trabalho? Exatamente. Hoje, em Maceió, todos os abrigos, eles são privados. Todas as instituições de longa permanência, que é a terminologia que a gente utiliza hoje em dia para os antigos abrigos, eles são privados. Ou seja, não existe nenhum abrigo, nenhuma instituição pública que possam acolher idosos. E as instituições privadas, elas têm seus critérios. Então, o que o Conselho tem feito hoje junto às instituições de longa permanência é estar presente, acompanhar, visitar, orientar os profissionais, os dirigentes dessas instituições para que eles consigam entender que existe uma legislação própria para as instituições de longa permanência, que eles devem cumprir essa legislação. E também fiscalizar para que isso aconteça de forma efetiva, porque lá dentro existem seres humanos, idosos que precisam de cuidados e que precisam viver dignamente. Porque já existe no Brasil uma cultura de resistência às instituições de longa permanência, né? De que as pessoas não querem ir para os antigos asilos, como se dizia antigamente, porque existe realmente essa resistência. E o próprio Estatuto do Idoso, ele diz que o idoso deve prioritariamente estar junto à sua família. Então, assim, existem casos, a gente sabe, que não é possível que ele esteja no seu lar, no seu domicílio, próximo da sua família. Então, assim, a instituição de longa permanência, ela é, sim, uma alternativa, uma boa alternativa, porém, ela precisa trabalhar com qualidade. Para que seja uma alternativa digna, né? Isso. E uma das deliberações, uma das propostas da conferência foi para que a gestão defina recursos para a criação de uma instituição pública, gerida com recursos públicos, e que essa instituição ela possa acolher de forma digna também esses idosos, para que a gestão possa tomar a frente também dessa questão das instituições. Essa é uma questão muito complexa e muito ampla. Agora, tem um problema muito sério ainda que ocorre, infelizmente, que é a questão da violência contra o idoso. Muitos sofrem, inclusive, dentro de casa. Violência não só física, a gente estende aí para a violência psicológica. Como é que o Conselho age sobre isso?
É preciso que haja denúncia, qual é o primeiro passo para se combater esse problema? Exatamente. A violência é um tema que ele está, assim, à medida que o número de idosos cresce no país, cresce também o número de violência contra esses idosos, infelizmente. Existe também um processo de divulgação desses equipamentos que recebem as denúncias. Então, essas denúncias aumentam também porque a população passa a ter mais conhecimento de onde buscar. Inclusive, eu vou lhe interromper, assim como na Lei Maria da Penha, essa denúncia pode ser feita por pessoas que não são da família, não é isso? Exatamente. Hoje em dia já pode, o vizinho que vê o idoso sendo violentado de alguma forma, pode denunciar. Existe a nível nacional o Disque 100, que qualquer pessoa pode fazer uma denúncia através do Disque 100 e o Disque 100 entra em contato com aquela localidade, aquela região em que aquela violência está sendo cometida para que aqueles equipamentos que existem naquele município, eles averiguem aquela denúncia e possam resolver aquela situação. E Maceió tem um órgão específico para combater esse tipo de violência? Hoje, quem está fazendo esse trabalho de averiguação e de acompanhamento e tentar resolver essas questões de violência são os CREAS, os Centros de Referência de Assistência Social, que existem nas regiões de Maceió, e o Conselho Municipal do Idoso, quando se trata de violência institucional. No município de Maceió existia um equipamento, que era o CIAP, que é o Centro Integrado de Violência contra a Pessoa Idosa. Ele existia até o final meados do segundo semestre do ano passado, ele foi desativado e hoje é uma luta do Conselho Municipal do Idoso junto ao Conselho Estadual do Idoso, Ministério Público, Defensoria, para que o CIAP ele retorne e seja reativado, porque é um equipamento em que a população podia recorrer nesses casos. O CIAP tinha uma equipe multidisciplinar com advogados, assistentes sociais, psicólogos extremamente capacitados para lidar com a situação de violência. Então, assim, como cada caso é um caso, muitas pessoas às vezes não denunciavam porque tinham medo de quando aqueles profissionais fossem às suas casas, houvesse uma represália daquela pessoa que estava praticando a violência. Então, esses profissionais, essa equipe multidisciplinar, ela tinha estratégias, ela estudava cada caso anteriormente para poder chegar a cada caso e tentar resolver aquela situação. Pois é, então a gente vai finalizar nossa conversa. Infelizmente não tem como prosseguir, esse é um assunto, como eu falei, muito amplo, tem muito problema ainda em saúde, em transporte, mas para a gente finalizar essa questão da denúncia da violência contra o idoso, qualquer pessoa pode denunciar, liga para o Disque 100, é isso? Exatamente, existe o Disque 100, que qualquer pessoa pode ligar, pode denunciar, o Disque 100 vai redirecionar para o município de Maceió. Perfeito. E também tem o telefone do Conselho Municipal do Idoso, que é o 3315-4508, que a gente também está disponível para receber qualquer tipo de demanda. Priscila, muito obrigado pela entrevista e pelas informações. Obrigada a você. Bom, e o programa Pauta Especial fica por aqui. A gente volta amanhã às 11h30 da manhã, com reprise às 7 da noite. Até lá.